Aí, amigos e amigas, hoje eu trago notícia de que driblar a lei Magnitsky é algo muito difícil. Trouxe uma amostra, um beabá bem desenhado do advogado Davi Aragão, que ele atua com a lei Magnitsky lá nos Estados Unidos. Também a probabilidade da primeira turma também ser sancionada pela lei Magnitsky, em razão de uma provável condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a primeira turma. Ela é composta do ministro Zanin, é o presidente, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Probabilidades existem. E também eu trouxe aquela COP30, muita polêmica, o aeroporto alagou numa chuva que deu recentemente, mas já foram aplicados 470 milhões nele. Será que não conseguiram consertar isso? Problemas de hospedagem e faltam pouco menos de 3 meses para que aconteça a COP30, que vai ser lá no 10 de novembro, em Belém do Pará. Mas vamos a essa explicação do que é a sanção da lei Magnitsky, mostrada pelo advogado que trata exclusivamente com ela, para que vocês entendam. Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias da lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim. Eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso. Não precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares. Não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que
cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala. Quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, a desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Hunter Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trading companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira párea comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, a Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado? Navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. E vejam que a decisão do ministro Flávio Dino, as previsões estão se consumando. Num único dia, nesta terça-feira, 19, os bancos perderam em valor de mercado 41 bilhões num só dia. E consequências maiores poderão vir. Imaginem que a China, aquela potência, teve que negociar com os Estados Unidos para que não houvesse perda tão grande como está acontecendo aqui no Brasil.
Aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliam que a decisão do ministro Flávio Dino de barrar a validade de leis estrangeiras no Brasil não tem efeito prático. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. Eles dão o exemplo da China, que mesmo com uma lei anti-sanções multinacionais instaladas no país, continuam obedecendo às sanções norte-americanas. De acordo com os interlocutores, essas decisões falham porque ignoram o poder financeiro dos Estados Unidos. Como o dólar é a principal moeda do comércio global, as sanções aplicadas pelo país são quase impossíveis de contornar. Os aliados dizem ainda que essas medidas representam um risco desproporcional porque, para as empresas, a multa e a perda de acesso ao sistema financeiro norte-americano são consequências mais graves do que sanções locais por descumprir uma lei de bloqueio. Eles também argumentam que a decisão de Flávio Dino pode causar o isolamento econômico do Brasil. Trouxe também em vídeo a explicação de um especialista da probabilidade de que outros ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal venham a sofrer sanções idênticas à já impetrada ao ministro Alexandre de Moraes. Para falar do julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Verdade. Porque tem um fator externo aí, Casa Branca, todas as apurações, não só da CNN, dos colegas de outros veículos também, os colegas jornalistas são de uma condenação, Bolsonaro vai preso, certamente. E aí é uma decisão colegiada? Não, é da primeira turma. Da primeira turma, então. Da primeira turma. Isso é uma reivindicação, né, das defesas, né, que seja um plenário, por se tratar de ex-presidente. Tem questionamento até se era o Supremo para julgar isso, porque o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E houve uma alteração no entendimento do Supremo recente e acabou viabilizando isso. Bolsonaro condenado e preso, os Estados Unidos ampliam, já tem uma pressão. O que a gente espera depois? Por isso que eu perguntei se era uma decisão colegiada, porque os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né? Isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né? Assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né? E sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem, não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Trouxe também um vídeo que mostra a situação do aeroporto lá em Belém do Pará, onde haverá a COP30. 470 milhões já foram aplicados só no aeroporto, mas problemas existem. E também uma questão de hospedagem, várias delegações já reduziram, e principalmente a da Áustria já disse que não virá, porque o seu orçamento não comporta esta vinda até o Brasil para a COP30. E hospedagem está sendo um problema, eles aumentaram enormemente, com preços abusivos. Problemas estão acontecendo, mas ela deve se concretizar. Aí está, essas imagens do aeroporto que são lamentáveis, ainda mais prestes a esse grande evento a acontecer aqui no Brasil.
E esses fatos que estão acontecendo na nossa atualidade, fatos lamentáveis, mas eu espero que vocês, ao terem assistido esse nosso vídeo na íntegra, que tem bastante argumento para dar a sua opinião. E essa sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.